E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão que fala sobre colisões. E a questão diz o seguinte: o esquema seguinte representa dois carrinhos A e B que percorrem uma reta orientada com as velocidades indicadas. Sabendo que as massas de A e B valem respectivamente 4 kg e 6 kg, calcule a velocidade do centro de massa do sistema. E aí, além disso, nas figuras nós temos as velocidades dos dois carros para encontrar esse valor. Existem duas maneiras de resolver esse problema e eu vou mostrar para vocês as duas maneiras para que tu escolha, na hora de resolver, a que tu se sentir mais à vontade. Tu vai ver que elas são basicamente a mesma coisa, só que começam por caminhos diferentes, tá? Existe uma fórmula que a gente faz que é basicamente uma média para encontrar a velocidade do centro de massa, tá? E como é que funciona essa média? Então, sempre que tu quiser calcular a velocidade do centro de massa de um sistema, tu pode decorar isso aqui, tá? Tu vai fazer o quê? Tu vai pegar e vai somar as quantidades de movimento de cada um dos corpos separadamente, tá? Para quantos corpos tiver, não precisa ser necessariamente 2, e é uma somatória vetorial, porque a gente não pode esquecer que estamos falando de um vetor, né, que é a quantidade de movimento, e tu vai dividir isso aqui pela soma das massas, né? Então, por exemplo, aqui, ó, a soma da massa do corpo 1 com a massa do corpo 2, e se eu tiver mais corpos, eu vou botando as massas. Então, se eu tiver 3 corpos, são 3 quantidades de movimento em cima e 3 massas embaixo, e assim sucessivamente, beleza? Agora, o que eu faço? Substituo os dados, né? Então, vamos lá. Vamos lembrar que quantidade de movimento a gente calcula como o produto da massa pela velocidade de cada um dos corpos. Então, o que eu vou fazer? Para o corpo 1, o que eu tenho? Eu tenho que a massa dele vale 4 e que a velocidade dele vale 20. Tá? O corpo 1 é o que a questão está chamando de A, então, nesse caso, né? Então, vai ficar assim, ó, 4 vezes 20, né? O produto da massa vezes a velocidade. Mais o corpo B, que seria o corpo 2 ali na fórmula, né? Seria uma massa de 6 e uma velocidade de 10. Então ficaria 6 vezes 10. Tudo isso dividido pela soma das massas, que vai dar o quê? A massa do A, que é 4. A massa do A, que é 4, mais a massa do B, que é 6. Então a soma das massas. Aí agora a matemática conclui o cálculo. 4 vezes 20, 80. 6 vezes 10, 60, e 4 mais 6, 10. Terminando essa conta, então tu vai ver que a velocidade do centro de massa vai ficar 80 mais 60, que dá 140, dividido por 10. E aí tu vai encontrar a resposta, que é 14 metros por segundo. Olhando as alternativas, ó, já está respondida a questão. Resposta para essa questão fica ali então a alternativa E. Esse seria um dos caminhos, é um caminho bem rápido porque tu tem uma fórmula, tu vai aplicar essa fórmula e deu. Só que tu tem um outro caminho, caso tu esqueça as fórmulas, que é considerando uma colisão. E isso é bastante interessante tu saber, porque às vezes tu já fez isso na questão e não tá sabendo. Que é o seguinte, ó, tu vai considerar que esses dois caras eles vão ter uma colisão inelástica. Então tu vai fazer essa consideração, que ocorreu aqui uma colisão perfeitamente inelástica. Tá? Tô te mostrando agora um outro caminho e, como eu disse, vai da tua escolha. Como assim uma colisão inelástica, né? Como o A está mais rápido, ele vai bater no B e aí eles vão se acoplar. Lembra que uma das características da colisão inelástica é que após a colisão tu tem um acoplamento de massas, né? As massas ficam juntas. E isso aqui é bastante importante para a gente resolver o problema. E aí o que tu faz quando tu tem uma colisão? Quando tu tem uma colisão, tu aplica a conservação da quantidade de movimento, onde tu diz que a quantidade de movimento antes da colisão tem que ser igual à quantidade de movimento depois da colisão. Antes tem que ser igual a depois. Como que a gente calcula isso? Quantidade de movimento antes é tudo que a gente tem antes, que no caso é o corpo A, né? Ou o corpo 1, tanto faz. Vou chamar de A aqui para ficar, né, conforme a questão. Vetorial, mais a quantidade de movimento do corpo B. Lembra que são grandezas vetoriais. Se eu tivesse mais corpos, eu botaria mais corpos aí no problema, né? Mais quantidades de movimento.
E depois, senhor? Bom, depois, como eu sei que as massas vão ficar juntas, eu vou ter uma única quantidade de movimento, onde essa quantidade de movimento vai ser a somatória das massas do A e do B, né? A somatória das massas A mais B. Beleza? Vamos abrir isso aí para a gente só ter uma visão geral da coisa. Então, como é que eu calcularia a quantidade de movimento do A? É a massa do A vezes a velocidade do A. Quantidade de movimento do B, a massa do B vezes a velocidade do B. E a quantidade de movimento final, né, depois da colisão, seria a massa do A mais a massa do B vezes uma velocidade final. E aí que está o segredo. Quando a gente quer calcular a velocidade do centro de massa, é só a gente entender que a velocidade do centro de massa de um sistema ela é a mesma coisa que a velocidade final se a gente considerar uma colisão perfeitamente inelástica. Beleza? Então essa velocidadezinha aqui vai ter que dar exatamente esse resultado pelo que eu estou explicando para vocês. Bota os dados aí e vê o que vai acontecer agora. Ó. A massa do A vale 4, a velocidade do A é 20. A massa do B vale 6 e a velocidade do B é 10. Lembra que, como a gente está falando de vetores, é sempre importante tu olhar o sentido do vetor. Ambos estão andando para a direita, então nesse caso o sinal pode ficar tudo igual. Mas se o A estivesse indo para o lado contrário, ou o B, tanto faz, a gente teria que fazer uma mudança de sinais aí, que é uma coisa bem importante nessa matéria, tá? Mas não é o caso aqui. A massa do A mais a massa do B fica então 4 mais 6, beleza? E isso é a velocidade, né? A gente vai usar para achar a velocidade final. 4 vezes 20 a gente sabe que dá 80, 6 vezes 10 a gente sabe que dá 60, e 4 mais 6 dá 10. Esse 10 eu já vou passar dividindo aqui, ó, pra gente pular uma etapa. E olha só o que a gente tem. Se tu olhar com bastante atenção, tu vai ver que isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, que a gente já tinha encontrado lá atrás. Então, como eu disse, são caminhos que iniciam diferente, mas que vão terminar na mesma coisa, tá? E aí tu vai ver ali, ó, 80 mais 60, então dá 140 dividido por 10, isso é a minha velocidade após a colisão, cortou os zeros, então eu posso dizer que a velocidade final é 14 metros por segundo. Tu percebe o quê? Que deu o mesmo resultado. Como eu disse, a velocidade final de uma colisão inelástica é a velocidade do centro de massa, e esse jeito é uma outra maneira de encontrar. Independentemente do caminho que tu escolher, a resposta tem que ficar então alternativa E para essa questão. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. E era isso, bons estudos para vocês e tchau, tchau!